Que alegria de viver, eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo ao Paranormal Experience, a experiência paranormal, e a família paranormal vem chegando em peso para ganhar mais alegria de viver e conhecimento oculto. Esse episódio é gravado, porém absolutamente inédito. Tudo que você vai ver aqui não passou em lugar nenhum. Então fique aí confortável na sua casa, no seu desktop, na sua Smart TV, no seu tablet, que você vai ser feliz acompanhando as aventuras do Paranormal Experience, que é muito legal. E olha só como eu estou muito bem vestido com a minha Insider, a Tech T-shirt maravilhosa, não tem pra ninguém, é a melhor. Se você tiver que viajar, se você tiver que fazer uma reunião, se você tiver que ir pra academia, é a Insider. Tem a linha feminina, tem a linha masculina, tem a linha de underwear, é incrível. Agora tem polos, camisas. Vá lá no site e delicie-se com todas as novidades do futuro da Insider. Garanta ali 15% off com esse cupomzão aqui do Paranormal. Você já vai começar com o seu Starter Pack, é maravilhoso. E antes mesmo de eu apresentar a nossa querida Rose Martins, ela vai ganhar uma Insider da linha feminina, claro. Olha só aqui para você. Gratidão, gratidão. Deixa eu ver aqui. Olha só, vou com certeza usar linda, maravilhosa. Que malha gostosa, maravilhosa, adorei, amei, gratidão. Que bom, então é isso aí, aproveite também e adquira sua Insider, você vai ficar apaixonadíssimo, vai ser muito incrível. Então é isso, né, meu querido co-irmão Alexandre Sherminator. É isso aí, meu querido Guru. Hoje é um tema que eu gosto muito, que são as terapias multidimensionais, seres estelares. Muito bacana, vai ser bem legal. Então é isso aí, incrível. Minha querida Rose, eu queria que você contasse quem é você, porque a gente começa a conversar, o clima é sempre muito legal, mas a gente esquece das apresentações formais para o público. Bom, eu estou Rose Martins, eu sou uma semente estelar em missão aqui na Terra, né? Uma comandante estelar em missão aqui na Terra, hoje desperta, entendendo que eu tenho um papel, uma função muito importante dentro de todo esse processo encarnatório que eu vivo hoje. Bom, já vamos começar. Explica pra gente exatamente o que é uma comandante estelar encarnada num corpo físico humano. Bora lá. Isso, obviamente, eu fiquei sabendo há pouco tempo, né? Mais precisamente por volta de 2015, quando eu comecei a canalizar a apometria de transmutação estelar, que é uma técnica que eu trabalho hoje. Então, em 2015, uma voz de Maria Madalena começou a repetir, eu estava dormindo, começou a repetir, portal estelar de Maria Madalena, portal estelar de Maria Madalena. Eu fui acordada com essa voz e a partir daí eu comecei a receber vários códigos, vários comandos, várias estruturas para montar a apometria de transmutação estelar. Então, a partir disso, Maria Madalena se apresentou, alguns mentores vieram se apresentando, inclusive a Anubis, que está aqui, se apresentou também. E, a partir disso, também eu tive o entendimento de que eu, sim, tenho algumas expressões cósmicas, né, que são comandantes estelares. Até depois a gente pode mostrar a imagem de uma delas aqui. Então, despertou com a apometria, despertou em mim essa memória estelar, essa lembrança de que eu já conhecia a apometria, né, de outros sistemas, não apenas aqui da Terra, e despertou essa lembrança mesmo, né, de saber que a gente está em ação aqui, mas que pertence realmente a uma outra estrutura estelar mesmo. Tá, muito legal. Vamos começar agora, a gente fez uma rapidíssima introdução aqui, né, Guru? Uhum. Vamos começar da nossa pergunta, então, número 1, que é quando surgiu a espiritualidade na sua vida? Quando que você começou a trabalhar com isso? Quando isso começou a fazer efeito? Quando começou a espiritualidade a ser significativa? Bom, eu sou uma pisciana com ascendente em peixes e com lua em peixes também. Então, por aí vocês já tiram que eu sou muito sensível. A minha infância toda foi marcada por uma sensibilidade muito grande e renegada, né, por conta de uma família extremamente católica. De fato, as coisas começaram a acontecer quando eu saí do catolicismo, que eu era católica, apostólica, romana e carola.
e comecei a frequentar o centro espírita. Então ali eu comecei a ter contato com uma espiritualidade um pouquinho mais aberta, mais livre, vamos dizer assim. E em 2015 eu fiz uma formação de apometria. Por quê? Porque eu trabalhava nesse centro espírita e eu percebia muita presença de artefatos, chips e implantes. Então eu sentia a necessidade de uma proteção maior e um processo de limpeza maior. E em fevereiro de 2015 eu me formei nessa apometria. E em agosto de 2015, mais precisamente dia 8 de agosto de 2015, que é o portal siriano, que é o portal estelar de Leão, eu comecei então a canalizar a apometria de transmutação estelar. E ali foi o grande ápice, né, do meu encontro, do meu reencontro com a espiritualidade. Então, a grande virada, né, o grande contato com a espiritualidade mesmo foi em 2015. Mas eu já venho de uma caminhada, né, de uma busca de estudos, sempre procurando entender os mistérios do universo, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né, o que significa estar encarnada aqui na Terra, fazendo o quê e para quê. Então, eu sempre fui uma buscadora, mas 2015 mesmo comecei a encontrar respostas para todas essas perguntas. Quais respostas você queria encontrar? Nossa. O que você queria curar? Nossa, uma pergunta bem difícil essa. Eu acho que realmente entender o meu papel aqui na Terra, né? O que eu vim para fazer aqui? Porque, na verdade, eu fui empresária por 30 anos, né? E eu tinha uma missão, enquanto empresária, né? Eu tinha uma responsabilidade de famílias, né? A gente, quando tem funcionários, colaboradores, enfim, a gente acaba tendo uma responsabilidade sobre a família desses colaboradores. Então, eu sentia que, de alguma forma, eu estava sendo útil aqui nessa existência. Mas eu sentia um vazio. Eu não me sentia preenchida de verdade, por mais que eu procurasse dentro do espiritismo, da espiritualidade em si, eu não me considerava uma pessoa que tivesse conhecido ou tido contato com Deus de verdade. Uhum. Né? Então havia um vazio. E a partir de 2015 eu senti esse vazio sendo preenchido, aos poucos, é claro, né? Com as lembranças de algumas memórias, o entendimento do meu propósito aqui. Então eu comecei a ter essa sensação de preenchimento. Tá, então você era uma businesswoman, você era uma empresária, né? Era chefe também de várias pessoas. É que a gente usa, quer dizer, começa a se usar o termo colaborador, mas é funcionário para quem está em casa. Sim, sim. Não é um colaborador. Então você tinha várias pessoas que estavam... Sim, sob o meu comando. Eu tinha 4 lojas, 4 lojas e mais um café. Então eu tinha toda uma estrutura de pessoas abaixo de mim, né? Eu era a dona dessas empresas, eu tinha uma estrutura toda de pessoas, e tive também uma confecção, uma costura. Eu fazia, isso as pessoas não sabem, eu nunca contei isso assim em lives e nem nada, nem os meus alunos sabem, mas eu já tive uma pequena costura com mais de 30 costureiras. Caramba. Fazendo modinha, fazendo vestuário mesmo, né? Então eu sempre fui muito empreendedora, mas com aquela sensação de vazio constante, né? Sempre um sorriso largo, aquela simpatia, porque eu me considero uma pessoa, né, que, enfim, me comunico, mas com sentimento de vazio, porque faltava exatamente essa conexão com a espiritualidade de uma forma mais profunda, mais ostensiva. Tá, isso é uma coisa relativamente comum, né? A pessoa que ela tem um sucesso empresarial, financeiro, na carreira, tipo, tá tudo bem, né? Inclusive, eu atendi várias pessoas no meu processo terapêutico que me falavam exatamente isso. Mais homens, assim, dentro dessa coisa de carreira. A pessoa chegava para mim e falava assim, pô, Ale, eu sou bem sucedido, ganho um salário alto, tenho um cargo bacana numa empresa grande, mas eu sinto um vazio tão estranho que me incomoda, mas assim, eu tenho tudo. Mas mesmo assim, um vazio, né? Eu tenho tudo, mas eu sinto que não tenho nada. E no meu consultório, né, eu atraio muito esse perfil também. De empresário. De empresários que têm muito dinheiro, têm muitas posses e com sentimento de vazio. E quando começam todo um processo terapêutico, daqui a pouco elas se descobrem, né? Nossa, comecei a me sentir viva de novo. Porque é uma árvore que, na verdade, tem uma sensação de não estar frutificando. Por mais que tenha prosperidade, mas se sente ainda seca, se sente vazia.
né? Então eu atraio muito esse perfil para o meu consultório, porque eu consegui achar essa cura para mim, né? Porque a gente não cura ninguém, né? A gente é um canal da espiritualidade, as técnicas foram colocadas, né, sob o nosso comando aqui. A gente não cura ninguém, mas a gente passa sendo um canal dessas energias todas, né? Então, a partir do acesso a essas informações que os pacientes têm no nosso consultório, os nossos alunos têm, através das nossas técnicas, a gente começa a perceber que eles começam a mudar realmente a vida, o estilo de vida e se sentir mais preenchidos. Tá, e aí o que você fez exatamente, só para eu entender? Então você era uma empresária de sucesso, tinha lojas, confecção... E fali. Fali, literalmente, quando começou essa busca toda pela espiritualidade, começou também meu grande drama. Eu tinha muito sucesso, muito dinheiro, mais ou menos ali por volta de 2012, mais ou menos, eu comecei numa queda financeira. Eu vinha muito para São Paulo comprar mercadorias para uma das minhas lojas. Eu fui assaltada vindo para São Paulo, fui sequestrada. Nossa. E isso com uma funcionária e tudo mais. Depois aconteceu um processo que uma das minhas lojas foi 3 vezes arrombada, né, levando... A gente tinha na época mercadorias de grife mesmo, Lacoste, enfim. Então levaram muita coisa. Então a gente percebeu que estava começando uma série de eventos muito complicados, até a gente realmente chegar ao ponto de ter que fechar. Só que ali começava exatamente o meu despertar de consciência, o meu despertar espiritual. Então, junto com todo esse despertar, veio essa mudança de profissão, inclusive, né? Então, foi ali que começou todo esse processo, onde eu procurei a espiritualidade na época. A minha intenção era de procurar a espiritualidade para trazer a cura para os meus negócios. Nunca, eu não tinha essa noção, essa consciência do quanto eu era vazia, do quanto eu estava na falta comigo mesma. A gente não tem essa consciência no momento, a gente vai ter essa consciência depois de passar pelo processo. Mas eu procurei na época a espiritualidade, ia nos centros espíritas, fazia outras técnicas, né, com outros profissionais, para curar. A intenção era curar as minhas empresas. E a partir disso, eu me formei, né? E como eu comecei a trabalhar num centro espírita, percebi a presença de chips, implantes, enfim, de contaminações que acontecia às vezes em cirurgias espirituais, né? Nos centros espíritas. Eu percebi a necessidade de procurar algo que me trouxesse realmente proteção, que me trouxesse um processo de limpeza, porque daí a espiritualidade entrou com tudo na minha vida. É como se eu tivesse sido seduzida pela espiritualidade, porque eu me senti completa. Então, ali eu mergulhei de cabeça, né, de corpo e alma e profundidade na espiritualidade e nunca mais saí. E dali para frente, como eu já falei, fiz a apometria e comecei a acessar toda essa canalização de apometria de transmutação estelar que eu trabalho hoje. Gostei dessa história, é interessante, porque muita gente quando passa por esse processo de carreira ou financeiro, quando os negócios começam a dar errado, tentam recorrer à espiritualidade para tentar salvar, né, ali o negócio. Esses eventos, né, problemáticos, porque começa a virar uma cadeia, uma reação em cadeia de eventos negativos e ruins. Em todos os pilares da vida. Em todos os pilares da vida. Então, juntou-se essa situação, os arrombamentos da minha loja. Na época, entre perdas e dívidas, somou mais de 5 milhões de reais. Meu Deus, foi grave a coisa. Foi grave a coisa. Obviamente, eu entrei em depressão. Todas as estruturas foram balançadas, colapsando. Né? Colapsando. A torre, né? A torre do tarô. Exatamente, foi caindo. E eu tive, inclusive, uma tromboembolia pulmonar nos 2 pulmões. Que eu também quase morri. Então, foram momentos decisivos, assim, que ou vai ou racha. E eu fui. Estou aqui hoje com o entendimento do meu propósito realmente aqui. De despertar consciências, né? De auxiliar as pessoas também nesse processo de despertar de consciência, expansão da consciência. Hoje eu entendo a minha missão aqui na Terra, eu tenho algumas missões, né? Mas o propósito maior seria de reconectar as pessoas à sua verdadeira essência, à sua verdadeira origem divina, que é o eu sou.
Você chegaria a ousar dizer que foi necessário esses arrombamentos? Com certeza. Que as pessoas na hora, óbvio, se eu for, você vai falar não. Se fosse arrombado... Nem tanto. Não, digo arrombado o seu negócio. Não, o seu business. Entendi. Não, eu fiz uma sketch para ser nosso, ficou boa. Foi sem querer, não sei o que eu quis falar aqui, desculpa. Foi sem querer o que eu falei. Não, arrombamento. Entendi. Você foi arrombado. Foi arrombado financeiramente. Isso, Aí, hoje você consegue entender isso. Sim. Na época, para viver isso, não foi fácil. Tanto é que surgiu a tromboembolia pulmonar. Hoje, eu entendo que fez parte de uma programação almática, né? Todos nós temos uma programação. Então, existe um combinado, existe um contrato da nossa alma antes de estar aqui nessa experienciação física, né? E a alma diz, olha, se tu não despertar por bem em determinada idade, em determinada época, para fazer determinado serviço, a gente vai ter que entrar com a dor. Então, a gente entende. Hoje eu entendo que essa dor, ela fez parte do meu processo de despertar e de reconexão. Hoje eu entendo, aceito e agradeço. Consigo ter verdadeiramente esse sentimento de gratidão por tudo que eu vivi. Eu entendo que tudo me trouxe até aqui e hoje, quando eu faço um balanço, eu não tiraria nada. Porque se eu tirasse qualquer coisa no meio do caminho, eu não seria quem eu sou hoje. Não teria a força que eu tenho hoje. Então, eu entendo que tudo fez parte. Mas quando a gente está vivendo a situação, é muito complicado. Não tem como. Quando você estava vivendo esse processo do arrombamento das lojas, do roubo e tudo mais, você chegou a pensar que estava sendo punida por Deus? Sim, punida, atacada, abandonada, rejeitada, deixada à própria sorte, sim, tudo isso. Quero largar tudo, desistir de tudo, sim. E todo mundo que passa por essas situações passa por isso também. É um teste de fé absurdo. Tu é levado ao teu extremo, né? Ao teu extremo. Eu fui testada ao extremo. É curioso isso, né? Porque a dificuldade, né? O processo de dor é literalmente um caminho de aprendizado e evolução, né? Mas quando acontece, a gente acha que é Deus que está nos punindo. Nossa, arrombaram nossa loja. Meu Deus, por que você está me punindo dessa forma? O que eu estou pagando, O que eu fiz para merecer isso? Né? As pessoas falam que eu devo ter jogado pedra na cruz. Eu ia dizer isso agora. Não é? Exatamente. Até a gente ter um entendimento. Hoje eu tenho total gratidão por toda a experiência. Mas ela não foi fácil. E é só para a gente encerrar, como é que você resolveu esse dilema financeiro, de negócio, de business? As coisas... hoje meu marido é advogado. Na época ele trabalhava comigo, nós éramos sócios, né? Hoje ele tem uma outra profissão, ele é advogado, eu sou terapeuta. E é incrível que quando tu consegue te alinhar com o que tu veio realmente fazer aqui, as coisas parecem que elas vão se organizando. Simples assim, tá? Então, uma dívida ali que era de 1 milhão, por exemplo, daqui a pouco o fornecedor te chama, olha, vamos acertar aqui, portanto? Vamos parcelar essa dívida, esse imposto aqui, vamos parcelar, e as coisas vão se organizando. É incrível. Então, há uma organização para isso também, quando tu se alinha realmente com o teu propósito. E é muito incrível a gente falar sobre isso. Uma vez eu estava fazendo uma outra viagem, eu estava dirigindo para ir comprar também mercadoria para uma das minhas lojas. Eu já tinha tomado a decisão de fechar, que eu fechei em 2018. Eu comecei a canalizar a apometria em 2015, mas eu encerrei a última loja em dezembro de 2018. E numa dessas minhas viagens para comprar mercadoria, se apresentou um mentor para mim dentro do carro, eu dirigindo sozinha. Adoro fazer isso. Agora eu já faço um pouco menos, que agora eu já não a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Mas eu adorava fazer isso. E daí o mentor, enfim, se apresentou e falou algumas coisas e disse, olha, teus caminhos estão abertos e iluminados. Eu disse, então eu posso ficar com a minha loja? Não. As lojas, o caminho está fechado. Porque realmente era um final de ciclo para mim. Então foi importante enquanto eu estive ali, mas hoje a minha missão aqui é outra. Muito bom, muito legal. Vamos falar então da apometria de transmutação estelar, que é uma coisa diferente. Primeira coisa, então, assim, do zero, queria que você explicasse o que é apometria, porque é um tema que a gente fala aqui, mas sempre tem gente que está conhecendo agora, ouvindo agora. Então, o que é a tal da apometria? A apometria ela é uma
técnica espiritual. Ela é conhecida também como medicina da alma. Então, a apometria ela é o quê? Ela faz um processo intenso e muito profundo de limpeza espiritual. Porque nós somos físico, energia e espírito. Né? Nós temos essas camadas, vamos dizer assim, né? E existem muitas informações que estão somatizadas a nível de alma, a nível de corpos sutis, a nível de espírito mesmo, que muitas vezes estão nos bloqueando. Então, a apometria ela faz o quê? Exatamente. Ela abre todos esses campos, não existe tempo para apometria, né? Literalmente, ela significa além do tempo, além do espaço-tempo, né? Além da medida, além de... metria além da medida, então além da medida, além do tempo e espaço. Então ela faz literalmente um rastreio de toda a informação, de todo o campo informacional nosso, localizando todos os tipos de bloqueios, de traumas, de dores, de obsessores, de magias, de maldições, encontrando bloqueios nos nossos chakras, nos nossos corpos sutis, nos nossos meridianos, resgatando níveis de consciência nossos que estão aprisionados, que estão vivendo realidades paralelas, às vezes muito complicadas, porque todas essas realidades paralelas elas estão acontecendo agora, todas essas informações estão subindo para o campo da alma. E essas informações, quando elas são negativas, elas precisam de alguma forma ser drenadas, transmutadas. E cada um de nós que somos fractais dessa alma, nós vamos às vezes pegar uma carguinha dessa para poder aqui drenar essa informação e limpar. Então a apometria, de forma muito simplificada aqui falando, tá? É literalmente uma técnica muito poderosa de limpeza espiritual e de conexão também espiritual, de ativação espiritual. Tá, e aí você desenvolveu seu próprio método, que seria então a apometria de transmutação estelar. Exato. Antes de você falar do seu próprio método, como que seria o método da apometria aplicada de uma forma convencional? Convencional. Que é o que já se tem hoje. A maioria das pessoas conhece a apometria de centros espíritas, né? E os centros fazem um trabalho louvável, né? Um trabalho incrível de ajuda às pessoas que recorrem à apometria e auxilia muito mesmo. Mas a apometria de centros espíritas, eles trabalham com incorporação, com mediunidade, no sentido que tem que ter a vidência, a audiência, enfim. Os médios fazem toda aquela corrente, né? Para poder fazer as captações psíquicas e tudo mais. O nível de ancoramento espiritual das hierarquias espirituais, ele ocorre dentro das hierarquias da própria casa e dos próprios médiuns, né? Então, essa seria a apometria clássica, trabalhada em centros espíritas. Trazendo para a nossa questão, a apometria de consultório, vamos dizer assim. A gente não trabalha com incorporação, aliás, a gente nem permite incorporação. Porque hoje eu entendo que a incorporação ela é totalmente desnecessária. Se fez necessário um período ali atrás de incorporação para provar a existência do espírito, para provar que existe vida além da vida, né? Então se fez necessário todo um processo que a gente veio caminhando aqui para realmente comprovar a existência do espírito. Hoje eu entendo que, né, os apômetras de consultório entendemos que não é necessário haver a incorporação. No nosso caso, não é necessário ter a mediunidade ostensiva de vidência, por exemplo. Porque acaba tendo algumas limitações quando tu confia apenas nos teus sentidos sensoriais, né? Apenas na tua percepção sensorial. Então a gente percebe que não é necessário ter, que todos somos médiuns, mas que não precisa ter essa mediunidade tão ostensiva assim para ser um apômetra, por exemplo. E nós trabalhamos com uma hierarquia, uma ancoragem gigantesca. Então, desde comandos planetários, né? Desde equipes de resgate, desde naves, desde comandos estelares, enfim, desde ordens cósmicas, fraternidades. Então a gente expande muito a força da técnica através do ancoramento muito maior, que não conta só com o meu ancoramento pessoal, com a minha hierarquia pessoal. A gente conta com uma hierarquia que está disposta a auxiliar a humanidade de forma geral. Muito bom, gostei. Agora fala dessa sua apometria estelar de transmutação, o que envolve, qual que é o processo, como é que você chegou nisso? Então, em 2015, eu estava dormindo e fui acordada
por Maria Madalena, falando o portal estelar de Maria Madalena repetidas vezes até eu acordar. Eu acordei de madrugada, tudo escuro, assim, tá, Maria Madalena agora virou um portal estelar? Como assim, né? E daí, a partir dali, eu comecei a receber vários comandos, estruturas, simbologias. Eu tenho mais de 900 símbolos canalizados, que ainda nem trouxe para o mundo esses símbolos, né? E ali se estruturou a apometria. Qual é o diferencial da nossa apometria? Ela está estruturada em câmaras. Então, existe dentro da nossa apometria 44 câmaras, sendo 22 câmaras de limpeza, que vão fazer o quê? A limpeza do corpo físico, tá? Quando é presencial, a limpeza do corpo físico, a limpeza de DNA, a limpeza de maldições, a limpeza da ancestralidade, tem uma câmara sistêmica, né? A limpeza da linha de ancestralidade, a limpeza da linha sexual, que todas as experienciações, traumas, abusos e situações sexuais que nós já tivemos, né, ou que nós estamos experienciando no tempo, que está nos registros da nossa alma, então faz esse processo de limpeza, limpando os corpos etérico, emocional, astral, mental inferior, mental superior, o corpo do registro acástico, né, que é um corpo que contém todas as memórias de todas as experiências vividas na Terra e níveis da Terra, e depois outros corpos também para cima. Então, são 22 câmaras de limpeza com mais 22 câmaras de ativação. O que seriam essas ativações? Ativações das fitas de DNA espiritual, ativação de contratos de luz, por exemplo. Nós temos contratos de luz, não temos apenas contratos negativos. Nós temos, por exemplo, contratos de proteção. Nós temos iniciações que nós fizemos em outras existências que nós podemos ativar essa energia, esse conhecimento em nós, por exemplo. Né? Então, a gente faz chips de luz, a gente pode ativar também. Então, existe uma série de ativações que a gente faz dentro da apometria de transmutação estelar. Inclusive, nós estamos, enquanto humanidade, óbvio que nem toda a humanidade, né, passando por um processo de transição. Então, está já ocorrendo, isso vai levar muitos anos para se completar, uma transmutação a nível físico. O que é essa transmutação a nível físico? Transmutar o nosso átomo, que ele é baseado no código 666, que é o átomo que tem 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons, e transmutar ele para que é o átomo de carbono, né? Onde nós temos uma matriz de carbono, corpo físico aqui é considerado uma matriz de carbono, e transmutar esse corpo para a matriz cristalina, onde vai ter o código 999, que é o código crístico. Então, esse processo já começou a ocorrer, né? Está ocorrendo, vai levar muitos anos, no mínimo ali uns 300 anos para se completar, mas já iniciou. Então, a apometria também inicia esse processo de ativação nesses níveis. Interessante que você falou código 666. Todo mundo que está em casa já pensou, meu Deus, é o código da besta que está na Bíblia. 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Está dentro de nós esse código. Uhum. Que é a molécula de carbono, que é literalmente um hexágono. Exatamente. Hexágono. Exatamente. Uhum. O que é essa mesa que você trouxe aqui? Então, eu trouxe aqui, só para mostrar, essa mesa aqui. Essa aqui é uma canalização. São símbolos de apometria. Mas eu mostro para onde? Aí mesmo. Aqui? Essa mesa aqui, ela passa a ser os nossos olhos, ela é uma lupa. Então, para o trabalhador, para o apômetra, né, para o terapeuta que não tem a evidência de enxergar quais são as informações que estão no campo e que precisam ser identificadas limpas, a gente tem essa mesa de radiestesia para a apometria, identificando contratos que tem no campo da pessoa que precisam ser limpos, obsessores, tecnologia intrusa, quais são as questões ancestrais que estão bloqueando aquela pessoa, qual é o ancestral ali, é o trisavô, o pentavô, enfim, a gente vai fazendo todos esses levantamentos para que possa depois trabalhar dentro do protocolo que está estruturado com 44 câmaras na apometria. Bacana. Então essa é a primeira. Tá. Essa aqui é de radiestesia para apometria. Tá. Essa daqui é uma mesa que eu chamo de mesa de diatetes. O que são diatetes? Aqui é onde entra o que eu falei antes, né? De a gente também ativar aparelhos de luz. Diatetes são aparelhinhos que nós inserimos no bulbo cerebral
do corpo astral, com remédio, por exemplo. Então, só citando alguns exemplos, né, nós podemos aqui colocar florais dentro desses aparelhinhos inseridos aqui no bulbo cerebral. Nós podemos fazer tratamento para vícios, né, inserindo remédios, neurotransmissores, vitaminas, enfim. Então, aqui eu uso essa mesa para fazer essas transferências de informação e muitos desses símbolos aqui auxiliam no processo de cirurgias espirituais, onde a gente vai fazer o quê? A clonagem de um órgão baseado no nosso projeto original, que ainda mantém a sua originalidade, e a gente faz o transplante, né, a nível etérico, óbvio, né, até o corpo etérico, e faz as cirurgias aí para se acoplar a nível físico. Então, muitas vezes podem acontecer situações de cura também, né, a nível físico, quando é permitido também. Tá, e essa é então, a segunda e a terceira. O que esses elementos, o que seriam? Parece Aqui tem um átomo ali no meio. tem um átomo. São símbolos apométricos. Aqui são vários símbolos, tá? Uhum. Então eles não têm nomes conhecidos, né? Porque fui eu que analisei esses símbolos. Então aqui é todo um processo que vai fazendo aqui de transfusão, de clonagem, de cirurgias mesmo, de transplante, né? E mais a transferência de informação também. Legal. Tá? Então, isso aqui seria uma das mesas que a gente usa dentro do nosso protocolo. E essa aqui é uma mesa que a gente usa dentro da formação de radiestesia integrativa, que é outra formação. Tá, isso aí tudo é canalizado? Sim, tudo canalizado. De onde exatamente? Dos meus acessos. Mas o que seriam? Seriam seres estelares, consciências crísticas? Então, muitas das coisas que a maioria das pessoas canalizam são através do seu próprio banco de memórias estelar, como dos seus próprios eu superiores, né? E existe sim, a Maria Madalena, por exemplo, me passou muitas coisas, a Anubis me passou muitas coisas, muitos entendimentos, né? Mas muitas das coisas não tem nomes aqui para eu dizer, isso aqui veio de fulano, isso aqui veio de ciclano, de beltrano. Não, é das próprias expressões superiores minhas mesmo. Muito bom, então seria seu eu superior se comunicando com você. Exatamente. A gente conseguiria fazer uma amostra desse seu processo apométrico aqui agora, ao vivo? Eu consigo fazer um levantamento. Eu esqueci o pêndulo. Vocês têm pêndulo? Temos. Então a gente faz um levantamento aqui. Em algum lugar aqui. Em algum lugar tem, então. Com certeza a gente tem pêndulos aqui. Tem de tudo aqui. Eu fui procurar o pêndulo e acabei não trazendo. Mas aí não tem problema não ser o seu. Não tem problema, porque na verdade o pêndulo ele é um decodificador da captação. Quem capta a informação é o próprio operador, né? Porque está acessando o campo de energia, o campo informacional. Então o pêndulo ele vai fazer o quê? Decodificar a informação captada pelo operador. Entendi. É assim que funciona a radiestesia. Entendi. Que a radiestesia integrativa é uma outra formação nossa. Que tem gente que quando você pega, não pode encostar, não é o do seu. Que tem os instrumentos. A gente usa alguns instrumentos, né? Enfim, que são pessoais, né? O tambor, né? Claro, o teu que tu tens ganhasse ali. É bom que esse pêndulo tá aqui há anos já. Cheio de energia. Isso. Tá com energia nossa, já que a gente vai fazer aqui para nós mesmos. Tá. Vocês querem que eu faça a leitura aqui? De quem? Podemos começar com o guru. Sim. E eu posso falar aqui ao vivo? Manda ver. Tudo. Ou eu falo alguma coisa pra ti aqui e depois tu vê se tu queres falar ou não? Não, pode falar, não tem problema. Tá, eu preciso do teu nome completo, nem que tu escreva aí no papel. Meu nome completo eu falo, é Guilherme Monteiro Praça. Nossa Senhora. Não imaginava que teu nome fosse Guilherme. Aqui, ó. Opa! A maior desobsessão do mundo. Livro do guru. Livro do guru. Olha só. Já aproveitei e fiz o merchan aqui. No meio do... Quem quiser comprar o meu livro, que saiu do áudio maravilhoso, é só escanear esse QR Code no link da descrição do vídeo. Guilherme, tem o meu nome, tem várias coisas lindas nesse livro aqui, então você já aproveita. Qual é o teu sobrenome mesmo? Desculpa. Guilherme Monteiro Praça. Deixa eu ver enquanto ela mede ali. Ficou parecido aqui, né? O rostinho aqui ficou legal.
Fizesse alguma terapia recente? Acho que todas, que todo Todas? capítulo alguém faz alguma coisa aqui. Sério? Então tá adiantando, os seus chakras estão todos alinhados, tá? Uhum. Olha que coisa linda. Teu nível de frequência em anjos tá ok. Teu nível médio de consciência. Tá em 350, que representa aceitação, tá? É um bom nível. Uhum. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui é o primeiro apontamento, tá? Tecnologia intrusa. Posso falar? Pode? Tá, eu vou falar de duas situações apenas aqui, tá? Uhum. Tu sente aqui bem no meio do teu humeral, aqui entre as suas omoplatas, tu sente de vez em quando como se tivesse uma pontada ali, como se tivesse uma agulha ou até uma espada entrando? Sim. Sente? Uhum. Ou não sente? Não, sinto. Sim, sente? Com certeza. Aqui tu tens o implante medusa. Tá? Tem pessoas que às vezes não percebem esse implante em atividade. Quando ele está em atividade, é como se literalmente tu sentisse assim uma faca entrando no teu humeral. O chakra humeral, ele é um chakra de obsessão também. E também é um chakra utilizado na mediunidade, para a mediunidade. Então, esse implante medusa, tu podes imaginar ele como se fosse uma água viva, que tem aqueles tentáculos, aquela água viva caravela, que tem aqueles tentáculos. Esses tentáculos, eles entram nos corpos e se conectam aí aos órgãos, aos corpos, enfim, podem gerar muita dor, tá? E aqui também, não sei se tu sente aqui na frente uma aceleração de vez em quando, Aí mais ou menos, ansiedade? Não, aí menos. Menos? Uhum. E aqui na frente também aqui apareceu o fluxo de energia da chama trina, tá? Que é um fluxo de energia que pode gerar aí um pouco de ansiedade quando ele está em bastante atividade, tá? Então aqui isso. Aqui tem algumas questões ligadas à criança interior que ainda precisam ser trabalhadas, tá? Uhum. Pai e mãe. E tem aí algumas emoções negativas e aparece aqui também a ansiedade. Tu é ansioso ou não é ansioso? Eu sou ansiosa, por natureza. Que sim. Enfim, apareceu aqui essas informações, tá? Uhum. Existem algumas personalidades múltiplas. Ai, desculpa, eu tô falando fora do microfone, né? Pode ser. Sim. Existem também algumas personalidades múltiplas. O que são personalidades múltiplas? São outras experienciações da tua alma. São experiências encarnatórias da tua alma. Então, exemplo, uma experienciação, que as pessoas chamam de vida passada, tá? Eu não gosto de usar muito esse termo. Quando existe uma experienciação de uma outra experiência, uma outra vida nossa em desacordo com o atual projeto encarnatório. Exemplo, vamos dizer que nessa vida tu queira ter prosperidade financeira, mas tu, em alguma vida, tu pode ter sido, enfim, ter feito votos de pobreza dentro da religião, por exemplo. Então, são personalidades que elas estão em desacordo, tá? E então, em algum momento, essa personalidade ela pode ter interferência direta sobre as tuas decisões, sobre a tua vontade de ter dinheiro, sobre a tua vontade de reter o dinheiro, sobre a condição de tu reteres o dinheiro também. Então, aqui só citei um exemplo, tá? Então, são personalidades múltiplas que também estão interferindo no teu campo, tá? Tá. Enfim, crenças negativas todo mundo tem, em algum nível, né?
E aqui são questões assim de parasitismo, alguns elementais, algumas energias que precisam também de limpeza, que sair no próprio desdobramento astral, quando a gente dorme, muitas vezes a gente se contamina também no plano astral. Contratos? Quer saber? Pode pôr, vamos lá. Não consegue mostrar a mesa aqui dela, né, fazendo? Acho que assim fica legal. Voto de pobreza, guru? Que eu saiba não, então vamos quebrar esse voto aí. Voto de pobreza, só se for um voto de pobreza involuntária. Sim, é aquilo que eu falei. Quem é que fez o voto de pobreza? Não foi o guru nessa vida. Outro. Pode ser um fractal de alma. Sim. Que foi padre, foi freira. Enfim, jurou aí né, para poder ir para o céu, por exemplo. Sim. Tá? São as crenças em algum nível. Tem aí um contrato de sofrimento. Avalia, às vezes, onde é que a tua mente te leva de vez em quando. Onde é que a tua mente, às vezes, para em algumas situações que tu fica ali, às vezes, sofrendo mais, tá? Pronto, melhorei. Enfim, tem mais algumas coisas aqui que é melhor deixar assim. Deixa assim. É isso. E aqui, daí, o que a gente faz? Eu anoto, aqui eu estou fechando a tua frequência. Eu anoto todas essas informações e a gente vai para o protocolo de apometria de transmutação estelar, que ele está totalmente formatado para trabalhar essas informações levantadas. Tá? Aí limpa isso tudo. Limpa isso tudo. E assim, é um tratamento, né? Não é uma sessão. É um tratamento. Em média, são 10, 12 sessões para fazer um tratamento completo. Entendi. E aí também mostra chips, implantes, esse tipo de coisa? Sim. Onde que estaria aqui? Aqui, tecnologia intrusa. Apareceu. Apareceu. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Apareceu aqui chip, implante, apareceu capacete, só que eu achei melhor eu falar. Deixa eu ver aqui, tecnologias intrusas, só vou ler aqui. Aí são algumas delas, a gente tem mapeado bem mais, tá? Tá, então acho que não vai dar para mostrar, mas tem aqui chip, implante, artefato, capacete e tiara, neurolinks, fluxo de chamatrina, fluxo de têmporas, fluxo laríngeo, implante medusa, cordas e correntes, grilhões, agulhas e torturas, coletor de material genético, implantes tal e marcas e tatuagens. Explica rapidamente aqui, por exemplo, o capacete e a tiara, o que seria isso? Então, o capacete, ele é uma tecnologia colocada no corpo astral, no corpo mental e no corpo astral. Literalmente no cérebro. A gente tem vários cérebros, né? De acordo com os corpos aí, sutis. E para isso a gente precisa entender a anatomia da alma, né? Então, o que esse capacete faz? Ele vai fazendo uma reprogramação negativa. Exemplo, quantas vezes que tu decidiu não pensar ou não fazer mais algumas coisas? E daqui a pouco tu estava fazendo exatamente a mesma coisa de novo. Então, isso é, muitas vezes, essa informação que ela entra no teu campo, incentivando, motivando a ter aquele comportamento, aquele pensamento, enfim, aquela ação novamente. Tá? Então é isso que o capacete faz. Ele está sempre o tempo todo jogando para tua mente informações, né, com uma espécie de reprogramação mental. A tiara da mesma forma. Então vai pegar aqui, a tiara ela pega o chakra frontal. O chakra frontal, ele é necessário para que a gente tenha realmente, necessário estar equilibrado para a gente ter realmente uma conexão real com a espiritualidade, visualização de futuro. Né? Tem pessoas que não conseguem enxergar luz no fim do túnel, não conseguem enxergar possibilidades de futuro, porque estão com esse chakra bloqueado. Então a tiara, ela bloqueia principalmente a pineal, né? Todas as glândulas do nosso cérebro e o chakra frontal. O fluxo, por exemplo, aqui nas têmporas. A gente, para fazer um salto quântico de consciência, nós precisamos juntar energia. Então, o que esse fluxo faz?
ele produz excessos mentais. Então é aquela pessoa que pensa, quando para pensar e para avaliar a quantidade de coisas que pensou e a qualidade, né, a vibração do que pensou, a pessoa percebe que não foi nada positivo, né? Deixou a mente solta, levando para qualquer lugar. Então esse fluxo nas têmporas, ele faz com que a gente perca energia e se perca nos próprios pensamentos, naquele fluxo de energia mental mesmo. E o Neurolinks aqui? O Neurolink é uma coisa bem legal. Eu, inclusive, passei por um processo intenso de cura. Eu tinha um medo muito profundo e não havia nada que eu fizesse, inclusive apometria, constelação familiar e uma série de técnicas com outros terapeutas, inclusive, que curasse o medo que eu tinha. Bem sério. E quando eu descobri esse Neurolink, que a gente também chama de tecnologia Black Goo, gosma preta. O que é essa tecnologia? Ela é uma tecnologia IA de Orion, dos Greys de Orion. É uma tecnologia de inteligência artificial dos Greys de Orion. Tá? E o que essa tecnologia faz? Ela existe aqui na Terra, os governos, enfim, não sei se a gente pode falar sobre isso. Muita coisa muito conspiratória, melhor nem falar. Não, então, troca de tecnologias, tá? Então ela existe aqui na Terra em vários níveis. A gente não vai aprofundar. O que essa tecnologia faz? Ela procura, ela se conecta à nossa pineal e dentro da pineal ela começa a escanear a mente subconsciente, enfim, procurando informações de traumas. E quando ela acha uma informação de trauma, ela se conecta, né? Cria um link. E ali, esse link, ele começa a pulsar também informações que a pessoa vai receber informações de acordo com as crenças dela, de acordo com, exemplo, informações a respeito do apocalipse, né? O mundo vai acabar, etc. Então vai trazendo, vai minando a mente da pessoa, a energia, a vibração da pessoa com essa tecnologia. Esse é o Black Goo. O Chico Xavier, nos livros dele, ele comentava que quando os médiuns estavam dando passe, fazendo os passes, né, eles percebiam em alguns livros, eu não sei dizer agora o título do livro, eles percebiam uma gosma escura na cabeça, né, a visão espiritual mostrava uma gosma escura na cabeça, que nada mais é que esse Neurolink, que não é a Neuralink, né, que ou talvez seja. Não se sabe, né, que é esse Neurolink, que é essa tecnologia Black Goo, gosma preta. Tá? Que faz essa conexão com o trauma, né, com os registros traumáticos que nós trazemos. Muito, muito interessante. Tem 3 aqui que são que as pessoas mais falam, mas vamos lá. Chip, implante e artefato. Quais as diferenças entre esses 3? Chip. O chip ele pode ser tanto artificial, isso é, de metais, metais que não existem aqui no planeta Terra, utilizado por seres, né, extrafísicos, negativos, etc. Como também eles podem ser orgânicos. Isso tem vírus, bactérias no plano astral que entram no nosso corpo astral fazendo um verdadeiro estrago. É considerado um chip aí orgânico, tá? Vivo. Tá? E existem muito no nosso sangue esse tipo de tecnologia. Implante. Implante, ele já tem um direcionamento. O chip pode existir chip negativo e positivo. Tá? O implante, necessariamente, ele é negativo. É um outro tipo de tecnologia, tem aparências diferenciadas, as mais várias aparências, enfim, com um intento ali realmente de manipular consciências. Ele pode gerar doenças, ele pode gerar emoções negativas, pensamentos negativos, enfim, todo tipo de aprisionamento da consciência. O artefato, aqui ele pode ser o quê? Exemplo, uma espada. Tá? A gente às vezes abre o campo de uma pessoa e a gente percebe uma caixa preta aqui no tórax da pessoa, que está acoplado aos corpos sutis dessa pessoa. Uma espada, um canivete, uma faca, enfim. Tem vários itens, vasos canópicos, que são os vasos, às vezes, onde são colocadas eram colocadas no Antigo Egito, né? As cinzas dos mortos, amuletos, enfim, são qualquer coisa que esteja agregado aos corpos sutis e que estejam prejudicando aí a vibração
né, e o processo de cura e de reconexão dessa alma com a sua consciência. Interessante. Então, daí capacete tiara a gente já falou, Neurolinks a gente falou também. O que seria essa tecnologia intrusa que você colocou como título? Fluxo da chamatrina. Então, o fluxo da chamatrina, ele está instalado nessa região do chakra cardíaco. Todos nós, né, todos os seres encarnados na face da Terra e também desencarnados, nós temos uma chamatrina que é decorrente de um átomo permanente, tá? A grande fraternidade branca traz muito esse conceito de chamatrina. Então, a chamatrina, ela diz realmente que nós somos filhos, herdeiros de Deus Pai e Mãe, que nós somos um fractal de Deus Pai e Mãe, a nossa centelha divina, que está dentro de cada um de nós no chakra cardíaco. Então, esse fluxo, o que ele faz? Ele está sugando a nossa energia almática, tentando nos conectar com o outro lado da força. Então, o que esse fluxo de energia gera? Eu tenho vários pacientes e vários alunos que trazem esses comentários. Ele gera dores no peito, que às vezes a pessoa acha que está infartando, gera processos de ansiedade, aceleração cardíaca, gera processos de raiva, de irritabilidade. Tá? Então é isso que justamente nos conectando com o outro lado da força. E o que acontece em estados avançados? Esse artefato, né? Essa tecnologia, ele está em vários corpos sutis nossos. Não está só no corpo astral ou no corpo mental, ele está em várias camadas da nossa alma. Então o que acontece quando a gente morre? O que de verdade morre? O meu corpo físico e o meu duplo etérico. Corpo emocional, mental e etc., tudo continua existindo. Quando eu retorno a uma experiência física na matéria, eu acabo por ressonância puxando essa tecnologia de novo, ativando essa tecnologia de novo. Então, quando esse artefato está muito ativado, isso pode levar também ao afastamento dos mentores e processos aí assim de abdução e de entrantes negativos. Legal. O outro que tem agora é fluxo das têmporas, acho que você já explicou. Exato, que é o excesso de pensamento, onde a gente perde energia e não faz o salto quântico de consciência. Uhum. Daí fluxo laríngeo. Tá. O laríngeo, ele é o chakra que realmente expressa a nossa verdade, né? O laríngeo, ele é a porta de conexão com a nossa alma. Aqui no coração, aqui é o ponto de conexão. Aqui é onde tu já chegou na porta. Tu bateu na porta para entrar em conexão com a tua alma. Então, geralmente, as pessoas que se conectam com a alma, elas começam a fazer o quê? Falar. Expressar suas verdades, né? A verdade da alma. Aqui está conectado com a missão, com o propósito. O que a pessoa está fazendo aqui na Terra. Então, esse artefato, né? Essa tecnologia, ela vai fazer o quê? Bloquear aqui a ação da própria verdade da pessoa, onde a pessoa não se expressa. Às vezes até fala demais. Mas apenas fala, não está expressando a verdade da sua alma, né? Então aqui bloqueia literalmente o propósito e a missão da pessoa aqui nessa terra. Legal, interessante. Aí você colocou aqui implante medusa. É esse que está no humeral. Tá. Que parece uma água-viva caravela, aquela que tem aqueles tentáculos, né? Ela se conecta com vários corpos sutis, como também com vários órgãos, como pulmão, coração, gera dor, gera também, facilita, melhor dizendo, processos obsessivos. Né? Não tem aquele ditado, atirou pelas costas? É mais ou menos assim, o obsessor ele entra aqui pelas costas. Né? Que está ligado também ao corpo causal, né? Que é o corpo do registro acástico. Tá? Daí, cordas e correntes. Então, é o que o nome diz. É o que o próprio nome diz. Quando a gente abre o campo, muitas vezes a gente percebe as pessoas com as cordas, com os braços amarrados, com as pernas amarradas. No plano espiritual. No plano espiritual. No corpo sutil. No corpo sutil. Onde literalmente a vida dessa pessoa, a prosperidade e a profissão não vai para frente. Aí tem grilões. São as bolas de presidiários. Sim, aquela bola acorrentada que fica no calcanhar. Exatamente. Na canela. Tem pessoas que andam, que têm uma maior percepção, elas conseguem sentir a bola resbalando nas pernas. Nossa. Tem pessoas que percebem isso. Que coisa. Aí tem aqui agulhas e torturas. Aqui envolve uma explicação bem densa. Não sei se cabe aqui, mas aqui a gente vai falar logo em implante aqui. Não sei se eu posso falar essa palavra.
Sim. Sexual. O que esse implante faz? Ele capta material genético nosso, principalmente. E quando é captado material genético, que também está aqui, tá? Tem várias possibilidades aqui, eu estou só citando uma delas. Os seres que trabalham para o outro lado da força, vamos dizer... Das trevas. Eles criam clones nossos. E eles podem fazer torturas conosco, como se fossem os bonequinhos de voodoo, colocando ali agulhadas. E como o material genético está aí por ressonância, eu acabo sentindo aquelas dores. Às vezes dores que não têm explicação, doenças que médico nenhum consegue rastrear e curar. Enfim, pode ser gerado por esse tipo de situação. Tá. Então aqui, você meio que explicou 3 aqui, né? Eu juntei agulhas tudo. E torturas, Isso. Coletor de material genético, Isso. Você falou implantes. Eu juntei tudo para não entrar numa coisa mais pesada aqui de energia. Tá, então esse coletor de material genético, a intenção seria criar um clone da pessoa no plano astral. Exatamente. Para aí você manipular essa pessoa através do clone. Do clone, exatamente. Não necessariamente da pessoa em si, mas como... literalmente o mesmo material, o mesmo ser, só que duplicado. Exatamente. Que você faz em um afeta no outro. Exatamente, reverbera no outro. É muito interessante isso. E eles fazem o quê? Eles fazem vários clones e separam. Então vamos supor, tu vai lá com a apometria, tu resgata um desses clones e manda para o Comando Santa Esmeralda, exemplo, até para destruição desse clone, tá? Ou então de outros experimentos genéticos, tá? Aqui a gente está falando de uma imensidão de coisas. Então, eles vão separando esses clones. Então, tem que rastrear isso tudo para poder fazer essa liberação. Tá, e aí por último tá escrito lá marcas e tatuagens. Sim. Aí eu tenho também a minha tatuagem aqui, minha marca. Então, minha tatuagem. E até fazendo um comentário a respeito da tua tatuagem, alguns meses atrás eu fiz uma meditação e foi dito assim para mim, tu vai entrar em contato e se comunicar com outras raças. E me mostrou, assim, um braço de um ser que representava literalmente algo meio marinho, eu não consegui identificar na hora, né? E óbvio, eu acompanho o programa de vocês há muito tempo, né? Mas eu nunca me chamou atenção. E daqui a pouco, quando tu me fizesse o convite, eu olhei o teu braço e digo, nossa, não acredito. Mas vamos lá. Então quer dizer que eu sou esse ser? Eu acho que tu era esse ser, né? A espiritualidade já comunicando ali que a gente entra em contato com, né? Enfim, com outras raças, né? A gente aqui está humano, mas a gente não é humano, né? Mas vamos lá. Não é a questão da tua tatuagem, como também pode ser. Tá? Então, exemplo, tá um viking, todo tatuado lá. Às vezes tem símbolos magísticos tatuado no corpo. Até às vezes tem símbolos de maldição tatuado no corpo. Então essa tatuagem, ela não fica só no corpo físico muitas vezes, ela perfura as camadas dos corpos sutis, podendo ficar no corpo astral, inclusive. Então essa tatuagem, ela pode continuar vibrando no corpo astral e interferindo vibracionalmente no corpo físico. Então essa tatuagem, ela precisa ser tirada essa carga vibratória negativa. E as marcas é literalmente o selo, né? Que quando um ser diz aí que tu é dele, exemplo, ele coloca ali um selo de propriedade. É um dos exemplos, tá? Então, existem os selos negativos e existem também os selos positivos. Exemplo de selo positivo, o selo crístico. É um selo positivo. Mas nesse caso aqui, a gente está limpando exatamente o selo negativo. Né? O selo de posse, o selo de maldição, enfim. Tá? A gente está limpando essas informações que se encontram em vários corpos sutis. Tá. Essas tecnologias intrusas, então, que atacam e se conectam ao nosso corpo sutil. Que tipo de entidade ou ser implementa esse tipo de tecnologia na gente? Primeiro, nós precisamos entender que essas tecnologias, na grande maioria das vezes, não estão em nós por acaso. Eu sou vítima aqui, eu sou todo errado, a minha vida não dá certo, porque eu tô cheio de tecnologia intrusa. Todas essas informações que nós acabamos de falar estão conectados a contratos. Os contratos estão conectados a obsessores. Então, quem são os seres negativos que podem fazer esse tipo de manipulação? Exemplo, a Ordem dos Dragões Negros, quiumbas,
né, que são os chefes das falanges negativas no baixo, nas infradimensões, lá embaixo, né, eles podem fazer esse tipo, ETs, né, raças extraterrestres negativadas no sentido de ter uma outra agenda, né, podem fazer isso. E como é que a gente se conecta com isso? Através dos contratos negativos que nós carregamos enquanto informação, ou então quando a nossa frequência vibracional ela é desarmônica. Exemplo, uma pessoa que vive no medo. Vive no medo. Ela está vibrando muito baixo. Até aqui, nessa mesa aqui, eu tenho, coloquei esse biômetro. Sim. Esse aqui é um biômetro muito simples, que na verdade somam aqui, representam, né, a soma de 20 anos de estudo de um psiquiatra americano, o Dr. Hawkins. Então aqui eu posso considerar aqui uma energia vibratória neutra, né, uma vibração, melhor dizendo, neutra de alguma informação. Daqui para cá é negativo. O que é esse negativo? Medo, angústia, culpa, mágoa, treva. O que é aceitação, perdão, amor? Luz. Eu poderia citar essas emoções, por exemplo, para definir luz e treva, a polaridade. Então, quando uma pessoa ela não se cuida, ela vive com pensamentos negativos, ela vive com medo, ela vive com mágoa, ela não perdoa. É uma pessoa que está vibrando em informações umbralinas, em vibrações baixas. Logo, se conecta com esses seres que podem fazer isso. Para quê? Domínio de consciência, para tornar essa pessoa escrava e etc. Para usar essa energia da pessoa em benefício próprio e etc. Só vou ler aqui então alguns dos contratos que você colocou aqui então. Então o contrato ele é... Nossa, até tá falando de contrato aqui, até caiu, olha só. Tá falando de contrato. O contrato ele é definido em processos de outras vidas ou até mesmo no planejamento dessa vida atual. Exatamente. Promessa, por exemplo, pode ser uma espécie de contrato. Uma promessa? Quantas pessoas nessa vida fazem promessa? Você está falando promessa para outras? Eu prometo que não vou te magoar. Qualquer promessa. Eu prometo que tu não vai me magoar e se tu magoou, tu quebrou uma promessa. Mas exemplo, eu vou fazer um sacrifício aqui para obter determinada coisa. Tem pessoas que acham que podem negociar com a espiritualidade. Primeiro, a espiritualidade de luz, no meu entender, Lê? No meu entender, Rose Martins, eu entendo que a espiritualidade de luz jamais vai te cobrar algo em troca. Eles fazem o bem pelo bem. Então, se eu estou dizendo que se eu tiver um sacrifício, né, se eu fizer um sacrifício para obter determinada coisa, qual é a frequência que eu estou colocando nessa energia, nessa informação? Uma frequência extremamente baixa. Sacrifício tem uma informação, uma vibração extremamente baixa. Logo, eu estou fazendo um contrato com seres que talvez não sejam da luz. Quem é que está dizendo? Quem é que sabe? Quem é que está entregando o pedido para nós? Não que eu não possa pedir para o universo, para a espiritualidade. Eu posso pedir. Melhor, eu posso agradecer pelos pedidos já realizados, né? Mas a troca do sacrifício, a troca de que eu tenho que pagar algo, isso tem uma frequência baixa. E quando eu falo de frequência, eu tenho que ver com qual energia essa frequência está se alinhando. Então eu posso ter feito sim promessa, contrato nessa vida também. É só um exemplo pequeno aqui que eu estou dando. Tá, vou ler alguns contratos que você colocou aqui então. Contrato de magia, contrato de maldição, contrato religioso, contrato de sofrimento, contrato satânico. O que seria um contrato satânico? A gente pula essa parte, né? Melhor pular? Mas é satânico no arquétipo... no arquétipo negativo, tá, né? No arquétipo no sentido de fazer magias invertidas, magias negativas, né? De usar fluidos corporais, sangue, sacrifício, de novo. É isso que representa esse contrato, tá? Contrato draconiano e contrato reptiliano. Contrato com seres negativos também aqui. Então. Você pega muito isso aqui nos seus atendimentos? Pego. É mesmo? Pego. Caramba. O que acontece? Nós estamos humanos e estamos na Terra. Mas a nossa alma ela está experienciando diversas encarnações em diversos mundos, em diversas raças. E muitas vezes nós, né, uma expressão da nossa alma, melhor dizendo, pode ter sido reptiliano, pode ser draconiano. E eu posso aí estar agindo no lado que, no meu ponto de entender hoje, seja negativo.
Por exemplo, dominando consciências, dominando mundos, né? Aí eu estou adquirindo um contrato que a minha alma, em algum momento do tempo, em alguma expressão da minha alma, ela vai ter que limpar essa informação. Tem bastante. Caramba, que coisa. Essa mesa aqui, ela é para encontrar os problemas mesmo. Exato. Então essa mesa inteira aqui, então, tem vários, como é que chama mesmo essas? É uma mesa de radiestesia para apometria. Sim, mas é cada... É o biômetro. Os biômetros, isso, os biômetros. Os biômetros. Então todos esses biômetros aqui é para encontrar problemas na vida do ser humano. A gente trabalha identificando as causas dos bloqueios da pessoa. Né? Tá. Então, eu não vou identificar aí o teu contrato positivo, né? Eu não vou encontrar aí coisas positivas, porque o contrato positivo já tá agregando para minha vida. A gente vai ativar, né? A gente vai ativar essa informação, mas não localizar ela para limpar. Tá. Muito legal. Aí depois tem aqui contrato de abdução negativa também. Então, existe contrato de abdução negativo. Voto de pobreza, voto de castidade, voto de fidelidade. O que seria isso aqui? Então, deixa eu voltar um pouquinho no voto de castidade aqui. Eu tive 2 pacientes e tenho alunos hoje também replicando esse resultado. Eu tive uma empresária e uma psicóloga que tinham votos de castidade no campo delas e elas não conseguiam engravidar de jeito nenhum. Entendi. Essa primeira que eu falei que era uma empresária, ela estava voltando de Florianópolis com as últimas possibilidades, não tinha mais possibilidade de fazer inseminação, mais nada, tá? Tinha esgotado todas as possibilidades. E a gente encontrou um voto de fidelidade, de castidade. E também de fidelidade, tá? Que aqui a fidelidade, ela também pode ser a uma pessoa que foi casada, né, em outro tempo, com um fractal de alma nosso. Enfim. E na segunda apometria, essa empresária estava grávida. A psicóloga foi na 5ª apometria. Então, no caso dessa psicóloga, a informação existia no campo do marido dela, que eram os votos aí, os contratos religiosos, né, de voto de castidade, de voto de fidelidade. Então, isso impedia literalmente eles de terem filhos. E hoje eu tenho outros alunos que também estão tendo esse resultado. O voto de fidelidade aqui, ele pode ser em relação a uma pessoa, uma jura de amor eterno, né? Como também pode ser em relação a uma filosofia, uma religião, alguma coisa que tu promete segredo que tu não pode contar de jeito nenhum. Tudo que tu não olha, tudo que tu oculta, tudo que fica vibrando ali no teu campo de forma negativa e podendo interferir, né, na tua vida, na atual existência. Legal. O que seria o pacto de alma aqui nesse contrato, considerando que é um contrato negativos aqui, está escrito pacto de alma? Exatamente. Eu falei das promessas. A promessa, ela envolve uma troca de forma geral. O pacto de alma também é uma troca. Só que geralmente a troca é a alma. Então a gente, né, já ouviu falar de pessoas que às vezes querem ter sucesso, querem ter fama, querem ter dinheiro e estão trocando a própria alma para ter isso. Acho que esse é o conceito número 1 mais difundido, assim, que é literalmente vender a alma. Exatamente. Esse é o conceito, tá? Então, esse pacto, ele pode gerar vários bloqueios nessa existência. Então, a gente faz esse rastreio também. Tá, interessante. Vamos fazer uma medição rápida aqui minha, então, Guru? Bora. Deixa eu falar do Ho'oponopono e depois a medição do Ale aqui. Então vai. Do Ho'oponopono, da riqueza, mais a gratidão. Você consegue nesse QR Code. Se tiver dificuldade, tem no link da descrição. Ali você vai, bonitinho. E você vai fazer o quê? Se você tem crenças limitantes, você não consegue ganhar dinheiro, você fala, meu Deus, o meu salário acaba, eu pago a escola, eu pago o supermercado e tudo some, porque você tem crenças inconscientes. O Ho'oponopono vai fazer uma varredura, eu tenho feito, e aparece cada coisa que eu nem lembrava que eu tinha vivido. E tá me atrapalhando a ganhar dinheiro. Fazendo essas limpezas, eu já fico bem melhor. E você merece ter dinheiro, você merece acumular riqueza, ter casas, carros, tudo o que você quiser. Basta você entrar aqui. Comprando uma vaga, você ganha a outra e você pode dar para quem você quiser. É espetacular. De longe, o maior lançamento do Paranormal Experience. É impressionante como funciona. Não fique fora dessa. Método exclusivo da Márcia Luz. Ho'oponopono da riqueza mais gratidão. Funciona demais. Desempaca essa sua vida aí que tá parada, hein?
Ó, os chakras estão todos ok. Vocês realmente estão fazendo o dever de casa, tá? Porque a começar por aqui, quando os chakras estão bloqueados, aí já começa todos os bloqueios da vida de uma pessoa, né? Ó, vamos no primeiro ponto aqui, que é a tecnologia intrusa, tá? Tá. Vamos ver qual tecnologia foi implantada. Fora o seu braço. Em Alexerminator. Fala em terceira pessoa agora, Guru. Vamos ver o que é. Tá interessante aqui esse processo. Tu sente aqui o teu peito de vez em quando uma ansiedade? Tu não percebe? Sim. Uma aceleração, até uma espécie de dor às vezes. Sente ou não sente? Tá? Que existem níveis de ativação, tá? Tem pessoas que elas estão no nível extremo dessa ativação e tem pessoas que elas estão ainda no início, vamos dizer assim, tá? Então tens aqui na chama trina também, tá? Que é a conexão aqui com a tua divina presença, né? Tá. Aqui apareceu também antes o Neurolink, que é esse conectado ao trauma, tá? Então não sei se tem alguma situação de medo que tu já viveu muito forte, enfim, isso está conectado também a essa tecnologia, tá? Com certeza tem. Por isso que eu sou Alê sem medo. Não porque eu não tenho mais medo. Porque tu já curou. Não, ou porque tu tá no caminho da cura. Esse caminho da cura vai ser eterno, né? Aqui, quando eu falei de agulhas, eu falei de forma muito resumida, né? A coisa é muito mais complexa, né? Então, a gente tem agulhas que podem estar sendo usadas como tortura num clone nosso. Mas também existem agulhas aqui no chakra alta maior, que é aqui atrás, tá? Que impedem o fluxo da chama da Kundalini. Impedem a energia de subir, realmente de se iluminar, tá? Então, no teu caso aqui, tem isso, tá? Mas qual a intensidade? Você consegue dizer se tá num nível extremo, se tá leve? Ou sou eu que sei pelos efeitos? Não, a gente consegue perceber, mas assim, eu não entro nessa questão com os meus pacientes. Por quê? Eu não faço essas mensurações porque eu entendo que o tratamento ele é muito amplo. Então, com o tratamento, eu levanto aqui quantas sessões são necessárias para cada paciente, né? E tudo que for levantado, e muito mais do que é levantado muitas vezes, tá? Porque o protocolo é muito grande. A gente limpa. Então, eu não fico assim, mensurando, tem X% de bloqueio. Não. Tu vai perceber depois na abertura de como tu percebe a vida se abrindo para ti em todos os sentidos, em todos os pilares. Financeiro, profissional, de relacionamento, de sentimento de leveza, de sentimento de conexão. Então, tu é que vai dar o retorno para mim. E não o contrário. Porque não adianta eu vir aqui fazer uma medição e dizer assim, Alê, tu tá 100% limpo. E tu não sentir essa liberação no teu campo. É verdade. Então, o retorno vem do paciente para mim, tá? Pelo menos, para mim, as coisas têm que fazer sentido, né? E isso, para mim, faz sentido. Se o paciente me dá devolutiva positiva, é isso que tá valendo. Ótimo. Aqui no meio das costas também tu precisa dar uma olhadinha, tá? Tem um implante medusa também, tá? Eu vou levantar apenas esses... Tem bastante coisa aí. Não, tem um implante medusa, um Neuralink, uma Neurolink, não é a Neuralink. Neuralink é só daqui a alguns anos, que vai estar disponível no mercado. A gente vai tentar não colocar, né? Pelo menos eu vou tentar não colocar. Enfim, vamos lá. Aí você tem alguma coisa sobre acesso cósmico de raças ou de conexões em algum sentido? Às vezes se apresenta, não é sempre, tá? Eu não trabalho, o meu trabalho não é voltado para isso. Às vezes se apresenta porque se apresenta e às vezes o próprio paciente acessa, tá? Então acontece várias situações. Mas não é meu trabalho não é voltado para identificar origem estelar, origem cósmica, né? Tá, agora a gente tá vendo contrato.
Vamos ver o que vai ter aí. Se tem algum contrato com um reptiliano, Guru. Ixi, Aqui, Maria. contrato de escravidão. Ixi. O que é o contrato de escravidão? Ele, de novo, é uma informação muito ampla. Uhum. Daí a gente precisa sentir e verificar melhor isso, né? Mas o contrato de escravidão, ele pode se dar porque em alguma experiência tu foi escravo, literal, né? Um negro escravo, como tu pode ter sido um senhor de escravo, como aqui também tem uma outra possibilidade. Exemplo, tem muitos obsessores que colocam escravos conectados ao nosso campo. Exemplo, um escravo do medo. Um escravo da luxúria. Um escravo... Sei ser um escravo de vícios. De vícios, principalmente. É que o vício é uma escravidão. É uma escravidão. Sim, tá? faz sentido. Então aqui em algum nível tem um contrato de escravidão. Tá? Que de repente, aqui eu digo que a gente tem que fazer o exorcismo mesmo para retirar esses seres que são colocados no nosso campo como escravos realmente para manter aquela situação. Aquele nível de consciência, aquele medo, aquela situação que se apresenta. Tá? Faz sentido o que eu estou falando? Sim, eu sempre fui um escravo do medo. Na minha vida inteira eu fui um escravo do medo. É verdade, é por isso que eu sou a Lê Sem Medo, a Lê Sem Medo hoje. Eu fui um escravo do medo, é exatamente isso. Era algo que me aprisionava, né? Aqui existe também um contrato de sofrimento. Tá? O que acontece? Esse contrato de sofrimento com o nosso autoconhecimento, com o nosso desenvolvimento, ele começa aí sendo trabalhado e se desfazendo. Tá? Mas aqui ainda aparece um contrato de sofrimento. Algo que ainda tu te conecta em alguns momentos, te roubando aquela felicidade, te roubando a integridade. Daí tu precisa ver o que realmente, muitas vezes aí, do nada, surgiu de novo como quem não quer nada sorrateiramente, tá? Não sei se faz sentido para ti, mas aqui existe essa informação, tá? Caramba, tem coisa aí, hein? Tem contrato religioso, deixa eu virar um pouquinho o microfone para cá. Tem contrato religioso e aqui também tem contrato de maldição. Esse contrato de maldição, ele está conectado geralmente à nossa ancestralidade. Tá? Que daí a gente precisa verificar qual é o ancestral, qual é o familiar aqui que pode ter. Enfim, existiam muito antigamente, né, essas maldições, essas magias, enfim, essas pragas que eram enviadas, né? Então, isso ainda pode ser uma situação que ainda reverbera, vibra no teu campo. Que pode ser uma fidelidade a algum tipo de situação que tu ainda vive. Tá? Muito interessante, muito legal. Fechamos tá bom. Por aqui, o que é que eu faço o levantamento completo? Não, acho que tá bom, já dá para fechar. E agora só para entender, fez esse trabalho bem interessante em que você avalia, mede, encontra, né, o que são esses processos, implantes espirituais, contratos também. Qual que seria então aí o trabalho específico para resolver isso, para limpar totalmente? Então, daí a gente avalia de acordo com cada campo informacional que cada pessoa ela realmente tem um campo informacional. A gente avalia a quantidade de sessão. E daí eu tenho um protocolo, que é esse que eu falei, eu não trouxe ele aqui. É um protocolo que tem as 44 câmaras, né? Ali tem a ancoragem, tem blindagem, tem toda a abertura do campo da pessoa, localizando todas as possibilidades de manifestação nesse multiverso, né? Em múltiplos tempos. Então vai localizando e depois começa a abrir cada câmara, resolvendo, limpando e transmutando cada informação apontada. E outras mais que não estão nem aqui. Tá? E outras mais que não estão nem aqui. E é incrível porque cada vez que a gente abre uma apometria, uma das sessões desse tratamento, a gente percebe que a gente vai acessando camadas diferentes. Eu, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela já é terapeuta, 20 anos como terapeuta, inclusive de apometria. E a apometria de transmutação estelar fez com que... Porque existem várias apometrias, várias frequências, né? Cada canalizador imprime uma frequência, né? E através do nosso trabalho, ela conseguiu acessar uma consciência dela de 5.000 anos atrás, que estava mumificada. Ela tirou, inclusive, de dentro do sarcófago. Estava com magias, estava com maldição, estava com uma série de coisas, ela conseguiu fazer esse resgate. Então, a apometria também faz esse resgate, né? De fractais nossos, de níveis de consciência nossos que estão aprisionados.
Muito legal. Então, esse protocolo ele está todo pronto, basta o apômetra, depois de todo o estudo, depois de todo o conhecimento, fazer esse protocolo. E existe protocolo de autoatendimento, protocolo para desencarnados, protocolo para empresas, protocolo para ambientes, protocolo para pets, protocolo para projetos. Então, para cada situação, a gente vem criando metodologias de apometria para auxiliar nesses processos de limpeza. Gostei muito, querido guru. Maravilhoso. Então tivemos um episódio incrível, não é, meu querido Alexandre Sherminator? Muito bacana. Muito. Então eu quero que você deixe os seus arrobas, quem quiser fazer curso com você. Agora é hora de pessoal que gostou aproveitar aqui o que tem de bom. Bom, o meu Instagram, @rosemartins.oficial com 2 L's, e o YouTube, @rosemartins. Quem sentiu o chamado para fazer, né, para ser a terapeuta apômetra da apometria de transmutação estelar, será um comandante muito bem-vindo. Legal. Tá, e se a pessoa quiser fazer um atendimento, dá através dos seus contatos também? Dá também. Tá. Dá também. Eu ainda atendo, reduzido meus horários de atendimento, mas ainda faço atendimento no consultório também. Faz online ou não? Também. Eu atendo gente de todos os lugares do mundo, assim, e também presencial, né? Presencial para quem mora na região e online. Qual região? Não, pois eu moro em Santa Catarina, próximo a Florianópolis. Entendi. Então, quem mora na região lá prefere ir no presencial. Mas eu atendo pessoas do Japão, da Suíça, da Bélgica, do Chile, da Alemanha. Enfim, a gente tem clientes em vários lugares do mundo. Porque para energia não existe tempo, não existe espaço, não existe distância, né? Não existe nenhuma barreira territorial para atender. Legal. Então quem for lá no seu Instagram, repete mais uma vez. Rose Martins, Rose com S-E, rosemartins.oficial. Aí vai conseguir ver tudo lá, dá para se comunicar bem. A gente tem um link, né? A gente inclusive está com turmas em aberto, então a gente tem o link lá na bio do Instagram. E a gente vira e mexe e faz uma imersão aí, trazendo todo o conhecimento a respeito de apometria, abrindo novas turmas. Agora a gente está com a abertura da 7ª turma. Que legal, maravilhoso. Então é isso, né? Que programa maravilhoso e magnífico esse, não, meu? Não, legal. Aí a gente, inédito o assunto. Deu aqui, a gente pegou uma leitura aqui meio... É. Tem muita coisa para resolver aqui, hein, guru? É você, hein? A gente vai dar trabalho. Muitos contratos aí, chips, implantes, a coisa não tá... É verdade, não tá fácil, mas vai ficar. Mas pelo menos nossos chakras estão todos alinhados. Estão, já é um ótimo começo, gente. Bem. Porque os chakras, as pessoas menosprezam, né? Não. Os chakras, eles são realmente possibilidades de fluxo total da alma para o corpo físico, né? Os chakras fazem tanto o download, a atualização da energia, como fazem o upload, né? De toda a informação experienciada na matéria. Excelente. Magnífico, perfeito. Então, deixe seu joinha, comente, a gente gosta de ler os comentários para saber o que vocês estão gostando e tudo que vocês aproveitam aqui no programa, que é maravilhoso. Então, abençoado vocês que acompanharam esse capítulo magnífico, que a gente aprendeu muitas coisas novas e não pode ficar parado, né? Tem que arregaçar as mangas e ir atrás do que você realmente está querendo. E tudo isso acontece, meu querido Alexandre Sherminator, por quê? Porque o amor nos conecta. Até a próxima.